Alô, seguidores. Eu sou o jornalista Elton de Andrade. Estamos na residência do seu Lindor Fracalossi, no programa História de Vida. E já falamos bastante mais da infância, pré-adolescência, até a adolescência. Agora eu quero saber como é que foi a juventude. Como é que foi o seu Lindor na juventude? Bem, a juventude teve bons momentos, eu acho. Muito trabalho na época, digamos, depois aí que eu fui pro exército. As namoradinhas não precisa nem dizer que tive diversas, mas só meio, como é que é, um fica, que hoje dizem, e etc. Mas nada muito namoro firme. Só pelo WhatsApp. Só. O WhatsApp não tinha, hein? Mas então a gente, quando se encontrava nas festinhas, dança, baile, na época nem falava em boate, era reunião na casa de um, na casa do outro, e acabava saindo até, às vezes, um lá com a gaita ou com o violão, já era uma festa, porque não tinha. E a gente também, que seja bem dito, após eu ter saído aí para trabalho e para o exército, claro, aí começou a diversificar, abrir mais um leque, que a gente tinha mais uma liberdade, que o Zélio era meio severo com a gente. E namorar sempre, mas nada de coisa séria, ser bem sincero, nada de coisa séria. Acabei casando com 34 anos. Lá em Bento também? Não, em Roca Salles, eu estava no exército, estava no batalhão. Exército, é. Quanto tempo o senhor ficou no exército? Esse 17, 18 anos, 17, entre civil e militar, é. O que é civil e militar? Civil, porque eu fui funcionário público federal. E aí eu pedi exoneração de cargo, deu em diário oficial, tudo direitinho. Eu tirei 1 ano de licença prêmia, por mérito de ser um bom trabalhador, um bom funcionário, e acabei sendo convidado para uma empresa, onde eu fui um dos diretores, e acabei pedindo exoneração de cargo. E aí fiquei na empresa e... Foi para civil daí? E fui para civil, exatamente. Direto. E aí, isso o senhor já tinha o quê? Até 30 com 35, não, mas aí... Solteiro naquele momento? Solteiro, 34, 35 anos. Como é que o senhor conheceu a dona Noeli? No tempo de batalhão, em Roca Salles. Uhum. Eu era de Bento Gonçalves, ficava a semana, mas comecei lá na Alcântara, em Bento. Vindo da Alcântara, viemos para Santa Teresa, viemos para Roca Salles, e Roca Salles, quando é Mussum também trabalhei, aquela ponte, que é o viaduto 13, onde que eu era apontador na época. Vocês eu trabalhava na apropriação, em Mussum. Trabalhava lá, era civil e militar, para encurtar. Nós éramos em 3.500 funcionários na época, civis. Trabalhava em tudo, em diversos túneis, pontes, bueiro, segmento de trilho, etc. Eu não sei se tem 100. O resto, amém. Estão nos esperando. Estão nos esperando. Mas me conta assim, então, tu lembra desses morros que não tinha nem os túneis ainda? Ou não? Claro, isso aí tudo. Como é que foi feito isso? O túnel 21 é o maior da América Latina. Certo. O túnel, o viaduto 13 é um dos mais, com 143 metros, é um dos mais altos também da América Latina. Aí até muitos me perguntam, escuta, mas como é que botaram o concreto lá em cima? Certo. Não, é que como é assim, não deixa de ser, aqui corre um arroio, botava uma betoneira aqui e concretava lá embaixo, e conforme o pilar ia subindo, a betoneira era no tempo da tal da pancrite. Era uma betoneira e uma máquina que pegava e empurrava o concreto num cano, que hoje a gente vê essas empresas que tocam com cano também em cima dos prédios. Só que era mais, caía num local e palhava para dentro das vigas, né? E o túnel era tudo na base aqui, né? E com o tempo... Essa máquina... Veio o tal de vagondril, mas era um martelete. Uma pessoa segurando. Um martelete segurando.
para cortes. Manual praticamente. Manual. Depois, até veio dos Estados Unidos, vinha máquina, tudo com verde, coisa militar, vinha carregadeira, vinha máquina, vinha os tal de vagondril, que daí começaram a furar, e outra, tinha pouco exaustor, pouca fumaça saía. Imagina, 2.000 e tantos metros, e eram as duas bocas, norte e sul. As duas estavam sendo furadas ao mesmo tempo. Mesmo tempo. E vinham se encontrando, e os exaustor pouco funcionava. Entrávamos, que nem eu, branco, vinha lá preto, de poeira. Mas, pouca máscara, pouco... Na época não era. Nesse caso, então, o exército não só fazia o pesado, todos faziam? Todos. Era civil e militar, né? Quem comandava mais era o exército. Tinha os chefes, os mestres de obra, para os viadutos, os túneis, tinha o pessoal da locação. Inclusive essas duas bocas, que dá de Santa Teresa, boca sul e norte, que é a de cá, elas devem ter, não sei se foi 30 ou 40 centímetros, que as duas bocas furando. Quando chegou num ponto que, segundo, eu entrei mais de uma vez lá dentro com um caçamba, mas eu quase não entrava. Entrava o pessoal da pesada, as carregadeiras para carregar e trazer o material para fora. Mas começava já a ver os marteletes do outro lado, tocando, e daí foram indo devagar até, mas estava sempre o pessoal trabalhando e dando uma posição. Já viu se erram, né? Hein? Já viu se os engenheiros erram? Ah, é. Puxa vida. É a luta. E se machucava nesse trabalho? Ah, sempre teve acidente. Esse, o viaduto 13 também, caiu lá uns civis aí, teve problema? Teve. Mas olha, muito pouco pelas alturas, ninguém usava cinto, pouca proteção, martelo, prego. Eu, lá em Bento Gonçalves, na Alcântara, novinho, sem conhecimento, eu fui ver soldarem ferro. Soldar, porque não tinha ferro de 25, 30 metros, a barra de ferro 12 metros, mas ferro, ó, grosso. Então, ele soldar, o cara com o aparelho e soldando. E com aquele avental aí para proteção. E nós meio olhando, curioso, ou segurando para unir as duas pontas, e os olhos, pegamos uma queimadura tremenda. Graças a Deus, ia para médico e tal, e passava. Mas tudo que hoje tem uma proteção, naquela época não tinha nada. Outra coisa, nos viadutos que nós fazíamos lá, esse que vos fala com 80 aninhos, 12 metros de fundura, eu e o Loiri Fatim, lá embaixo com a pá, só com um cabo assim, uma picareta do tamanho, descia para num balde com uma corda, e ó, cavocando, um cavocava, o outro botava no balde, e o pessoal aqui fora puxando com corda. Furava até achar um ponto firme, para depois botar a ferragem e concretar para subir os pilares, para fazer as pontes. Tanto lá em Santa Teresa, que Alcântara, Bento Gonçalves. Inclusive em Santa Teresa, que hoje é município, no córrego dos arroios, dentro do arroio nós fazíamos um pilar. Ah, mas como fazíamos? Fazíamos caixa de concreto, nós lá tirava o cascalho, não tinha nem uma reta na época para tirar, fazia maior do que onde ia o pilar, depois tirava o que dava, com água, né? Nós com água por aqui, ó, tirando o cascalho. Depois nós íamos encurtando e procurando desviar um pouco o arroio e até achar um ponto firme para concretar, para subir os pilares também. Era a maneira que tinha na época. E está até hoje. E acredito, tem gente viva que pode confirmar. Não dou morto, hein? Tem vivo ainda. Tem gente mais velha viva. Tem, não, da mesma faixa etária. Sim. Desses poucos que tem aí, teve que trabalhou comigo nisso aí. Mas tu imagina, até hoje aqueles pilares estão... Estão lá, imagina, passa o trem aí de carga. Ó, o viaduto 13 aí, que vai a Porto Alegre, lá em Santa Catarina. Vocês imaginavam que ia virar turístico isso?
Olha, cara, eu achei que era para ser a produção, porque tem até dois tipos de trilho. Tem um trilho, que é o Zebu lá, que eles falam largo, e tem um mais fininho, que é o que passa em Bento aí. Mas esse TS, que é o tronco sul, que vai à laje, é aquele bem grande. Mas está sendo usado aqui hoje, o senhor não sabe? Hoje usa para transporte ainda, né? Transporte. Lá em Bento, a Veríssimo de Mato, onde eu nasci, virou tapera, né? Dormente podre, nem se não tiraram os trilhos. Mas não estão usando, né? Não, ali perto do vô, não. Aí não tem mais. Não, virou tapera. Ali, na época, era mas uma baita de uma vila. Uma baita de uma vila. Hoje, casas que tinha lá, não tem mais nada. Tudo destruído. Que coisa. Bom, onde entrou a dona Noeli na sua vida? A dona Noeli foi em Roca Salles. Eu trabalhava no viaduto, tá lá. Só não estou lembrando o nome da rua. E a Noeli passava seguido porque morava logo acima. E ela passava aqui e a gente trabalhando ali, não era de largar piada. Nunca fui de assobiar ou não. Sempre tive uma educação que isso é feio. Se tivesse coragem, vai falar, mas não fica largando piadinha. Então nunca fiz isso aí. Mas que dava vontade, dava. Mas num dia nós meio trancamos um pouco lá onde ela passava, porque tinha madeirame, etc. E quando ela ficou parada, a gente puxou um papo, mas o barco logo, o outro cara passou. E no decorrer do tempo, eu fui convidado para tocar um trabalho em Santo Ângelo, de Roca Salles, fui a Santo Ângelo, já comecei meio a trocar alguns olhares, e na volta, cheguei no pedaço, né? E aí acabamos de um namorico de pouco tempo, e acabei casando em Roca Salles mesmo. Foste na casa dela a primeira vez, não? Não, namorico de meio de bom dia, boa tarde, eu ficar ali. E graças a Deus, né? Desde 1962, ou 63, sempre tive carro. Mas sabe qual é o carro? Fuquinha, um DKV e uma Brasília. Mas tinha um carro. E na época, quem tinha um carro, a gasolina chamava. E eu estava no pedaço. E aí comecei para cá e para lá com a Noeli. Nós vimos uma irmã em Mussum, já nós tínhamos mais uma intimidade, etc. E quando eu voltei de Santo Ângelo, que fiquei 13 meses fazendo uma ponte lá, nós trabalhávamos nos caninhos, que fazia toda a sustentação antes de ter madeiramento, era tudo canos, com braçadeira, um troço bacana, tudo com projeto. E quando eu voltei, foi e tinha uma gatinha, uma namoradinha em Bento e uma em Roca Salles. Um fim de semana em Roca, um fim de semana em Bento. E no final, optei pela Noeli e acabamos casando em Roca Salles. Ali no centro mesmo? Ali no centro, na igreja lá em cima? Num prédio, ali perto da praça. E num restaurante muito falado, que é do Tovar Musco, eu pronuncio meio errado o alemão, mas ele tinha comprado há pouco tempo e nós fizemos uma festinha aí. Só que fizemos uma viagem longa. De lá? Fizemos uma viagem lua de mel, muito longa. Passamos a barca e fomos no Hotel Turati Encantado. Só passamos de Fuquinha? Hã? De Fuquinha? Cara, de Fuquinha, porque eu sempre tive. Eu tive 18 Fuquinha. 18 Fuquinha, cada X anos. Não guardou anos. nenhum? Nenhum, lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas que bacana, dona Noeli tem a tua idade ou não? A Noeli tem 71. Temos diferença de 9 anos. 9 anos. 9 aninhos. Porque a tua opção era de ser padre, que 35 não queria casar. Eu acho. Eu acho que aí apareceu a Noeli. Mas foi por causalidade, porque eu não era muito chegado a casamento. Aí antes que tu apanhasse de Bento, tu largou de lá. Exatamente. Tá certo, meu querido. Bom, gente, estamos na residência do seu Lindor, na história de vida hoje, muito bacana.
terceiro tempo, ou terceira parte, terminamos aqui. E já voltamos para a quarta, que tem muita coisa aí. Agora começa o casamento, vamos ver o que deu esse casamento. Já voltamos.